Meus irmãos e irmãs, a primeira leitura mostra a profecia e o Evangelho mostra o cumprimento dessa profecia. Entendamos o contexto dessa primeira leitura aqui do profeta Isaías. Vinha em guerra contra Jerusalém 2 exércitos inimigos, e o rei ficou desesperado. Afinal, eram 2 exércitos contra ele sozinho. E esses 2 exércitos tinham se preparado para a guerra. Ele foi pego de surpresa. Então, ele estava morrendo de medo e querendo pedir ajuda, pedir socorro ao Egito. E aí ele, naquela indecisão, naquele momento terrível, Deus manda o profeta Isaías até o palácio para conversar com ele. Chegando lá, Isaías diz assim: pede ao Senhor Deus um sinal. E Acaz, que já estava com medo dos exércitos que estavam vindo, teve medo também de tentar a Deus, e respondeu para o profeta: não, eu não vou pedir sinal nenhum não. E aí Isaías diz assim: pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Aí no Evangelho nós vamos saber, Emanuel significa Deus está conosco. Provavelmente aquele rei não entendeu nada. Afinal, estavam vindo 2 exércitos contra ele, até que aquela moça engravidasse, até que passasse 9 meses, até que o menino nascesse. Aqueles 2 exércitos já tinham chegado, já tinham arrebentado a cidade toda. Então o que ia adiantar para ele nascer um menino de uma virgem? Que tipo de sinal era aquele? O rei com certeza não entendeu, que o sinal não era para a sua época. E talvez, isso a gente só vai saber no céu, né? Nem o profeta entendeu o que ele tinha acabado de falar. Quem que era essa virgem? Quem que era esse menino? O Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, comentando essa profecia, ele diz assim, que no Antigo Testamento a gente não encontra ninguém que cumpre perfeitamente essa profecia. Então, que isso ficou lá no Antigo Testamento como uma espécie de buraco de fechadura, aguardando uma chave. Só no Novo Testamento a gente entende que esse menino que viria de uma virgem, a virgem era Maria e o menino era Jesus. E como Jesus é Deus, por isso ele será chamado Deus conosco. E aí, meus irmãos, nós entendemos que a vinda de Jesus a esse mundo não se deu para acabar com os problemas desse mundo. Infelizmente, muitas denominações que se dizem cristãs hoje têm essa ideia, né? Põe lá uma placa: pare de sofrer, Jesus veio tirar seus sofrimentos aqui. Não necessariamente, como ele não fez com o rei Acaz. Jesus veio a este mundo para nos livrar de 2 exércitos do mal: o exército de Satanás e suas tentações, e o exército dos nossos defeitos. Aí sim, a salvação de Jesus vem daí. No Novo Testamento, Evangelho segundo São Mateus conta a concepção de Jesus pelo ponto de vista de São José. São José é no quarto domingo do Advento desse ano, a grande figura que a igreja coloca diante de nós. Havia lá em Israel o costume de um casamento em 2 tempos, por assim dizer. Primeiro se fazia o casamento, os 2 já estavam casados, se esperava 1 ano, então eles iam morar juntos, mas já eram casados. José e Maria se casaram. A idade média que o pessoal se casava lá, as moças na faixa dos 13, 14 anos, e os rapazes na faixa ali dos 17, 18. Então os 2 muito jovens se casaram e ficaram aguardando esse 1 ano para morarem juntos. E nesse meio tempo Maria parece grávida. Não parece que ela tenha contado a José o que aconteceu, porque quem contou foi o anjo. José não tinha entendido. E talvez José tenha ficado magoado, afinal ele amava profundamente Maria e via que ela era uma santa, porque José também era. É dito aqui: José, seu marido, era justo.
A palavra justo na Bíblia você pode trocar pela palavra santo. José era um santo. E ele via, falou, como pode? Maria é santa, como que aconteceu isso? Ela apareceu grávida. Então ele tinha duas alternativas. Ou ele acusava ela. Isso acontece quando a gente reage seguindo nosso rancor. A gente toma uma decisão ruim. Se José tivesse sido tomado de rancor, ele teria acusado Maria e ela seria apedrejada. Teria matado o Messias. Mas José, que não se deixou levar pelo rancor, e sim pela misericórdia, ele pensou, não vou deixar isso acontecer com ela. Eu vou repudiá-la em segredo. Se ele toma a primeira decisão de acusá-la de adultério, toda a cidadezinha de Nazaré, que era muito pequenininha, e vocês devem saber, lugar pequeno, a língua do povo é grande, que não tem assunto, né? Assunto é a vida dos outros. Todo mundo ia falar, olha para você ver, Maria não vale nada. Olha para você ver, essa Maria, todo mundo achando que ela era uma santinha, olha aí, não presta. Quando São José tomou a decisão de repudiá-la em segredo, o que as mesmas línguas iam dizer? Olha para você ver, José fez mal para a menina e foi embora. José não presta. José não foi homem, não teve palavra. José tomou sobre si a culpa que cairia sobre Maria. Quando Jesus, mais tarde, vai tomar sobre si a culpa de toda a humanidade, nada mais é do que seguir o exemplo do seu pai adotivo, São José. Ele fez a mesma coisa. Então José vai dormir, toma aquela decisão, vai dormir e recebe a visita de um anjo em sonhos, que diz para ele, não tenhas medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa Deus salva. José acordou e tomou essa decisão. Aí eu pergunto a vocês, se acontecesse conosco, você vai dormir, tem um sonho muito esquisito, sonha com um anjo, o anjo te fala uma coisa, sei lá, o anjo fala assim, olha, larga o seu serviço, vende a sua casa e muda para São Paulo. Pergunta a cada um de vocês, ao que você acordar, você faria isso? Não faria, né? Seu sonho, aí lá no sonho, sei lá, o anjo aparece para mim e fala assim, ó Gilmar, larga seu ministério, abandona a paróquia e vai lá para a África. Eu ia acordar e falar, ó, esse anjo está batendo bem dos pinos, não, estou bem aqui. No entanto, José é uma decisão tão importante, o anjo aparece para ele em sonho e ele obedece. Para fazer uma coisa dessas, a pessoa tem que ter um discernimento dos espíritos fora do comum. Tem que ser realmente um grande santo, guiado pelo Espírito Santo. E para a gente entender melhor quão grande e quão santo era São José, a gente tem que olhar lá no Antigo Testamento. Vocês já devem ter ouvido falar de José do Egito. Até a Record fez uma novela, né? José do Egito. José, lá do Antigo Testamento, era um dos 12 filhos de Jacó, o filho preferido de Jacó. Era o caçula, o pai dele era puxa-saco dele. Jogando a luz de José do Egito no Novo Testamento, nós vemos como São José é um filho preferido de Deus. Sem contar Jesus, né, que é filho unigênito, mas entre os seres humanos, o filho, homem preferido, São José. José do Egito, por ser o preferido do seu pai, ele causou ciúme dos irmãos. Então os irmãos decidiram, vamos sumir com ele. A gente vende ele para o Egito, por isso que virou José do Egito. Vende ele como escravo, pega as roupas dele, rasga, joga sangue em cima, chega lá no pai e fala, olha para você ver, a gente só achou a roupa, um bicho comeu ele. Nosso pai não vai procurá-lo. E assim foi feito, José foi parar no Egito. Chegando lá no Egito, o faraó teve um sonho. Veja de novo a figura do sonho aparecendo. No sonho, primeiro chegavam para beber água no rio Nilo 7 vacas, muito grandes e gordas. Em seguida chegavam 7 vacas, muito magras
e doentes e comiam as vacas gordas. E aí o faraó acordava e ficava pensando: gente, mas que significa esse sonho? Perguntava os sábios da corte, ninguém sabia. Perguntava os sacerdotes do Egito, ninguém sabia. Até que um membro da corte falou assim: não, eu conheço um sujeito que está aqui no Egito que interpreta sonhos, o nome dele é José. Aí o faraó mandou José vir, contou o sonho, e aí José falou assim: olha, as 7 primeiras vacas são 7 anos de prosperidade do Egito, vai dar tudo certo, a chuva vai vir na hora certa, as plantações vão crescer, todo mundo vai ficar muito bem, o país vai enriquecer. Então esse é o tempo das vacas gordas, até hoje a gente usa essa expressão. Em seguida virão 7 anos tão terríveis, de uma pobreza tão grande, de uma fome tão grande, que as pessoas vão até se esquecer dos anos bons. É por isso que as vacas magras comem as gordas, porque as pessoas vão se esquecer. O faraó ficou muito impressionado com aquilo, pegou aquele sujeito que era um escravo e falou assim: não, você vai ser o chefe do Egito, você vai ser o primeiro-ministro do Egito, de forma que nos tempos bons você vai cuidar para que não falte nada, vai armazenar, vai juntar, para quando vier o tempo ruim, a gente estiver preparado. E assim foi feito. Pegando José do Egito, lá no Antigo Testamento, iluminando o Novo Testamento, a gente vê a grandeza de São José. José do Egito interpretava sonhos. José do Novo Testamento interpretava sonhos. Deus falava com ele assim. José do Egito foi colocado sob a casa do faraó para que não faltasse nada. José do Novo Testamento foi colocado diante da Sagrada Família para que não faltasse nada. Então, meu irmão, se você estiver passando algum aperto na sua vida, alguma falta, reze para São José. Ele não deixou faltar nada para a Sagrada Família, ele não vai deixar faltar nada para a nossa. José foi colocado sobre todos os bens do Egito, o José lá do Antigo. José do Novo Testamento foi colocado sobre a sua proteção os 2 maiores bens que Deus pôs no mundo, Jesus e Maria. E é por isso que o Papa Pio IX consagrou a igreja a São José. São José é patrono e padroeiro da igreja, porque da mesma forma que ele cuidou de Jesus e Maria, ele cuida agora da igreja, cuida de nós, é o nosso defensor, é o nosso padroeiro. Então, meus irmãos, quão grande santo foi esse José, chamado na Escritura de justo. Se nós quisermos viver bem o Natal, procuremos imitar São José. Peçamos o auxílio e a proteção de São José, porque com toda certeza é um grande santo, após Jesus e Maria, entre aqueles que nasceram com o pecado original, é com toda certeza o maior. Então que Ele interceda por nós, que o Espírito Santo nos dê a graça de viver um bom e santo Natal na nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.